cantar você nessa canção. Já estamos de volta com muito mais para você e o Dadá nos informando a hora certa. A hora de falar com Soninha Souza, uma entrevista super bacana sobre saúde, sobre prescrição médica, sobre que remédios você pode comprar com ou sem receita. Melhorou ou piorou essa burocracia? Confira! Isso mesmo, Maria Pia, muito obrigada. E eu estou aqui já com a Inamar, que vai explicar pra gente que no último dia 25 de setembro foi aí feita uma publicação no Diário Oficial da União, e uma publicação muito interessante que dá um direito muito bacana para os farmacêuticos e facilita a nossa vida. Bom dia, Inamar, tudo bem? Tudo bem, Sônia, bom dia. Então tá joia. Inamar, conta pra gente a boa notícia aí. O que os farmacêuticos agora oficialmente podem fazer e antes não poderiam? Exato, Sônia. A boa notícia é que nós farmacêuticos, o Conselho Federal de Farmácia, no último dia 25, nos deu o direito de prescrever medicamentos não tarjados. São os medicamentos que muitas vezes ficam expostos além do balcão, que ficam na mão de todas as pessoas. Mas o que é o benefício de nós podermos prescrever? É que eles podem ser, as pessoas, melhores orientadas. Porque às vezes, se não vai na farmácia, é o vizinho que fala o jeito que tem. É a sogra, é a avó, é a amiga, não é, Inamar? Exatamente. Então, o legal é que, por exemplo, eles vão até a farmácia, que é um estabelecimento de saúde, para a gente poder orientá-los, porque muitas vezes é um medicamento, um analgésico, por exemplo. Só que o que mais essa pessoa usa de medicamento? Quais são os medicamentos que ela toma? Será que isso vai ter uma interação medicamentosa? Pode ser tomado? Coisa que um leigo muitas vezes não sabe. E na farmácia a gente está apto a orientar e ajudar a pessoa. Porque às vezes é uma dor de cabeça, é uma coisa mais simples, que na farmácia pode ser resolvido. É óbvio que se a gente vê que é um caso mais grave, é encaminhado ao médico, porque o médico é quem faz uma anamnese, é ele quem vê a fundo a doença da pessoa. Mas por um outro lado, essa resolução, ela tira pessoal dos postinhos, diminui para o médico trabalhar de forma mais eficiente com as doenças que vão lá e que precisam ser tratadas por eles. Seria uma filtragem, Inamar? É, como se fossem coisas simples do dia a dia. Uma dor de cabeça que não vai evoluir para uma sinusite, que não vai evoluir para nada disso, porque aí só o médico mesmo. Mas se é uma coisa... Um enjoo, um mal-estar estomacal. Exatamente, e que nós vamos indicar de uma maneira mais correta, vamos estabelecer quando que ele vai tomar, se pode ser tomado com água, com leite, se pode ser tomado junto com o medicamento da pressão que ele já usa, do diabetes. E aí a gente vai orientar direito isso a eles. Certo, Inamar. Agora, em muitos casos, né, já ocorria assim uma orientação, mas agora fica legalizado, então, todos os farmacêuticos, mas é importante salientar que farmacêuticos aí formados, que tenham registro no conselho e não somente balconistas, né? Exatamente. Era uma prática que já era feita pelas farmácias, na verdade, né? Mas agora é uma prática legal. Nós temos realmente o direito de... É uma atribuição nossa. Exato. Do farmacêutico. Porque o farmacêutico, Inamar, como você disse, ele sabe ali a composição do medicamento, ele sabe a formulação química, enfim, a fórmula, né, que ali possui, e se pode ou não interagir com outros remédios. E isso é muito sério, tá aí o risco da automedicação, não é, Inamar? Exatamente, e com isso vai diminuir também, porque as pessoas elas ficam mais seguras, mais tranquilas em irem até uma farmácia e saberem que quem está as orientando é um farmacêutico também, né? E toda farmácia tem um profissional. O correto é ter. Sim, é obrigação ter um profissional. É então. Obrigação, de 2 em 2 meses o conselho passa pelas drogarias e farmácias da cidade. Se não tiver o farmacêutico presente, é autuada a farmácia, e cada vez eles estão pegando mais no pé, porque tem que ter. Uhum.
Tá certo, então fica aí garantido o seu direito, né? Agora, Ana Mara, as dúvidas que o pessoal mais apresenta aí no balcão, você pode contar pra gente? Olha, Sônia, tem muitas dúvidas. Todos os dias as pessoas chegam lá com dúvida. Uma dúvida assim, muito frequente é o uso de anticoncepcional. A pessoa usa um anticoncepcional e quer trocar. Só quem faz isso é o médico, porque muitas vezes ele pede um exame. Então a gente sempre orienta a ir ao médico. A primeira vez que vai tomar o anticoncepcional é sempre no primeiro dia da menstruação, porque o ciclo começa nesse dia. Então, assim, às vezes a pessoa fica em dúvida também, né? Quando que toma, como que faz, vai fazer tabelinha, e aí... Então, é sempre no primeiro dia da menstruação, é o dia que começa o ciclo menstrual, né? Nesse caso do anticoncepcional. Exato, para usar o anticoncepcional a primeira vez que vai usar é sempre no início, no primeiro dia. E, como eu te falei, troca de medicamento, mesmo assim, a primeira vez que a pessoa vai usar o medicamento, o anticoncepcional, ela tem que ir ao médico. Apesar de não precisar de receita, né? Muito importante a orientação médica, né? Isso, porque ele vai dosar os hormônios da pessoa, ele vai ver qual é o melhor anticoncepcional para ela, e isso a gente não tem como fazer na farmácia. A gente só tem como orientar o modo de usar, mas só o médico mesmo para fazer isso. Uma outra coisa também que eu noto na farmácia é que às vezes a pessoa não é diabética, ela se vê diabética. E como diabética, ela vai lá cheia de dúvidas, muitas dúvidas, principalmente quanto à alimentação. Ela não sabe diferenciar alimento light de diet. Então, assim, o diabético ele só pode usar o medicamento, o alimento diet. Porque o light tem menos calorias, mas o diet é que não tem açúcar. Ela tem dúvida, muita dúvida sobre isso. E é bom a gente esclarecer também, não é, Inamar? Porque algumas pessoas que fazem dieta, por exemplo, às vezes não adianta tomar o diet, né? Não, porque muitas vezes ele tem mais gordura, ele é mais calórico, ele só não tem açúcar. Porque uma pessoa de dieta é light, né? Exato. Outra coisa é porque como agora os antibióticos só podem ser vendidos com prescrição, mesmo as pomadas, os cremes, aí o pessoal também tem muita dúvida. Então vai na farmácia querendo comprar pomada, que antigamente comprava normalmente, e agora precisa da receita. Então, falou que é antibiótico, precisa da prescrição, seja de uso interno ou uso externo, que é a pomada, o creme para passar. Precisa, não tem como a gente vender sem. E aí, o que acontece? Aí, às vezes, a pessoa vai na farmácia, está com dor de garganta e quer que a gente indique e oriente o antimicrobiano. E não tem mais como fazer isso. Então, não adianta brigar com vocês, porque não é culpa do farmacêutico, é uma legislação maior, ele realmente não pode vender, não é, Inamar? Exatamente. Não é que o farmacêutico não é bonzinho, que ele é chato com você, não é isso, gente. Ele realmente não pode ter uma fiscalização nesse sentido também. E isso é bom, porque as pessoas fazem muito mau uso dos medicamentos em geral, né? E aí dão essas superbactérias que a gente vê hoje em dia. Então, a legislação veio justamente para prevenir esse tipo de coisa. Então, lá na farmácia, a gente orienta porque é prevenção, é cuidado com a saúde, né? Não vender o medicamento também é um cuidado que a gente tem com o cliente, com a pessoa que vai até a farmácia. Com certeza, Inamar, porque é coisa muito séria, né? E o medicamento, ele tem ali uma composição química que pode atrapalhar todo o organismo se não for bem indicado, bem usado. Tá aí a necessidade do profissional da área, né? Exatamente. Grávidas, né, é um problema também, porque às vezes elas querem tomar um fitoterápico, que é um medicamento à base de planta medicinal, e a gente orienta, né? A grávida não pode tomar qualquer medicamento. Os 3 primeiros meses o feto está em formação. Às vezes um creme, uma pomada que ela usa, um medicamento, um chá diferente que ela toma, pode pôr em risco a vida do feto e mesmo a formação dele. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem muito cuidado com as grávidas também. Essa questão do fitoterápico é uma questão muito interessante, porque falam, é só um chá, é só uma planta, isso não faz mal. Mas tudo tem uma composição, não é, Inamar? Exatamente. Todo medicamento, ele tem um uso, uma finalidade, e
a maioria deles tem uma contraindicação, né? Que a gente tem que tomar cuidado com ela, porque dependendo da situação que a pessoa tá, se ela tá debilitada, se ela tá grávida, se ela tá num momento da vida dela que não pode tomar aquele medicamento, aquele fitoterápico, mesmo por conta de tomar outros medicamentos, ela tem que ter cuidado, tem que ter orientação. Isso cabe a nós perguntar na farmácia, né? O que ela toma, o que ela usa, se ela tem pressão alta, se ela é diabética, todos os medicamentos, inclusive para orientar até num ácido acetil salicílico, numa dipirona, porque tudo pode ser alterado, né? No organismo da pessoa com o uso. Olha, com certeza. Então fica aí a ótima notícia para você de casa, que agora você pode procurar uma farmácia, uma drogaria e se orientar com seu farmacêutico, e ele tem o direito, tem aí a responsabilidade de lhe indicar aqueles medicamentos que não são tarjados, né? Ou seja, aqueles que não tem aquela tarja vermelha, preta, enfim, de diversas cores, mas o farmacêutico está apto a fazer essa indicação. Uma ótima notícia. Muito obrigada, Inamar. Muito obrigada a você. Até mais. Até mais, e agora é com você, Maria Pia. Obrigada, Soninha. Adorei. Então ficou a dica aí, né? Remédio é coisa séria, dizem, né? E é verdade que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Portanto, fique ligado aí. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Programa De Mulher para Mulher. Oferecimento: Móveis Toque Design. Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional.